Ação Batista Comunhão. Que nesse momento você possa eliminar quaisquer distrações que possam haver aí ao seu redor, que você possa dedicar este tempo como um culto ao nosso Deus, né? Nós vamos ter a oportunidade de louvarmos a Deus com alguns cânticos que vamos ser ministrados, nós vamos ter a oportunidade de intercedermos, vamos ter a oportunidade de refletirmos na palavra de Deus. Então pegue sua Bíblia, deixa ela já posicionada para que você possa usá-la muito nessa noite e também que você possa se preparar nesse momento para que tenhamos um culto muito abençoado na presença do nosso Deus. Desejo a você um tempo abençoador. Informações a respeito de algumas atividades da nossa igreja, alguns avisos para os membros da nossa igreja. Primeiro, queria falar a respeito de ação social. Se você tem precisado de algum auxílio, de alguma ajuda, fica aqui na tela a imagem com o telefone da responsável pela ação social da nossa igreja, a irmã Viviane. Você pode entrar em contato com ela se você precisa de algum auxílio, se você precisar de alguma locomoção, algo em que nós possamos te ajudar. Né? Entre em contato conosco, não hesite em pedir ajuda nesse tempo que nós estamos passando. Né? Outro aviso que eu tenho para dar é para os pais, a vocês que têm crianças em casa. Nós estamos disponibilizando alguns materiais para que você faça um culto infantil com as crianças aí na sua casa. Né? É um roteiro para um culto infantil aí, com as atividades, tudo já feito bonitinho. Se você não tem recebido esse material, você pode entrar em contato aqui, ou com a Thalita, ou com a Carol, o número também está aqui na frente. Você pode entrar em contato com elas pelo WhatsApp e elas vão te enviar esse material para que você possa
fazer o culto infantil doméstico aí, com os seus filhos, com as crianças aí na sua casa. Também outra vez que eu quero dar, você que tem precisado de alguma ajuda, de algum acompanhamento pastoral nesse tempo que nós estamos passando, me coloco à disposição dos irmãos. Meu contato está aqui na imagem à frente também. Você pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp, me fazer uma ligação, nós podemos conversar um pouco, podemos também orar por telefone se assim você quiser. Eu fico à disposição dos irmãos nesse tempo que nós estamos passando. A última vez que eu quero dar, todos os membros da nossa igreja, fica aqui na frente a imagem com a conta da nossa igreja, para que você possa fazer o seu depósito. Mesmo nesse tempo que nós estamos passando, a igreja ainda possui alguns compromissos financeiros. Se você tem passado por dificuldades, nós compreendemos, mas aos irmãos que ainda têm condição de fazer a sua contribuição mensal, nós solicitamos que você possa fazer essa contribuição nessas contas aqui e mandar o seu comprovante ou para a Eliane, ou então para a Samara, para o Rodinélio, para o Gemal, os tesoureiros da nossa igreja. Você pode enviar esse comprovante para eles, para que eles possam ter o controle. Queria desafiar os irmãos para que possamos continuar sendo fiéis, mesmo nesse tempo que estamos passando, porque todos nós estamos enfrentando dificuldades e precisamos encontrar um meio de nos equilibrarmos. Tá bom? Então eu te desafio, faça o seu depósito lá, para que possamos não sofrer tanto, assim como igreja, nesse tempo que estamos vivendo. Vamos prosseguir agora com a reflexão. Que Deus abençoe sua vida. Bom, agora chegou o momento da nossa reflexão. Pegue sua Bíblia aí, deixe ela preparada. Nós vamos logo abrir um texto aí que vamos refletir nessa noite. Hoje já é dia 7 de junho, o primeiro domingo do mês de junho, um novo mês se inicia. É interessante que praticamente metade do ano de 2020 já se passou, né? E diante de todos os altos e baixos que temos presenciado e estamos ainda passando aí nesse ano de 2020, eu acredito que é muito importante a gente se relembrar um pouco a respeito da graça de Deus, né? Eu acredito que é muito importante a gente refletir um pouco nesse tema, nesse assunto, nessa doutrina da graça de Deus, para que a gente possa desenvolver uma compreensão cada vez mais correta, né, da graça de Deus em meio a tudo que nós estamos passando, né? Nessa agitação, toda essa crise, é muito comum nos perguntarmos e vemos pessoas perguntando onde que está a graça de Deus nisso tudo, né? Ou então se perguntarem se Deus é tão gracioso assim, como que Ele pode permitir tantas tragédias acontecerem a tantas pessoas no mesmo momento, né? Como é que Deus, onde Deus está no meio disso tudo? Como que Deus pode ser um Deus gracioso, né? Como é que a gente pode falar sobre a graça de Deus num período como o que nós estamos vivendo? Isso é tudo, esses são alguns questionamentos reais de pessoas reais que expressam preocupações reais, né? E essa preocupação, esses questionamentos, eles todos pedem por uma compreensão correta da graça de Deus. Não uma compreensão que é desequilibrada ou deturpada, mas sim uma compreensão correta da graça de Deus que nós precisamos ter, que nós precisamos desenvolver, né? Nós vamos ver que a graça de Deus, esse entendimento correto da graça de Deus, ele nos ensina a uma vida cristã cada vez mais correta, nos ensina a lidar com certas crises pessoais que nós temos, né? Para isso, abra sua Bíblia então lá na carta de Tito, na carta de Paulo a Tito, capítulo 2, os versos de 11 a 13. Tito, capítulo 2, versos de 11 a 13, esse é o texto da nossa reflexão dessa noite aqui. Tito, capítulo 2, os versículos de 11 a 13, diz assim: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Esse trecho aqui da carta de Paulo a Tito, ela é uma explanação, ele é uma explanação teológica a respeito da graça de Deus. É um momento onde Paulo aqui ele encontra uma brecha para ensinar a Tito, na realidade, uma explanação
a respeito da graça de Deus, do que é a graça de Deus e como ela fundamenta diversas outras coisas na vida de uma igreja, na vida cristã, das pessoas que seguem a Cristo, né? Vamos olhar para esse trecho então, que é uma explanação sobre a graça de Deus, e vamos observar aquilo que a graça de Deus nos ensina. Vamos observar duas coisas principais que a graça de Deus ela nos educa, ela nos ensina, né? Uma compreensão correta da graça de Deus, ela deve nos ensinar essas duas coisas, né? Em primeiro lugar, a graça de Deus ela nos ensina sobre quem nós somos. A graça de Deus ela nos ensina quem somos nós, né? Ela nos mostra e nos ensina a respeito de quem nós verdadeiramente somos, né? Veja na sua Bíblia aí, lá no verso 11, um verso muito conhecido, diz assim: porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos, né? Aqui é bem o início desse trecho mais teológico, dessa explanação teológica de Paulo na carta a Tito, e é um momento onde ele traz esses conceitos teológicos porque eles deveriam fundamentar tudo aquilo que Paulo estava falando a Tito antes, né? Se você voltar um pouco no capítulo 2, voltar ali para o início do capítulo 2, você vai ver que Paulo ele está orientando a Tito de que ele deveria exortar as pessoas da igreja, de que ele deveria ensinar com admoestações, advertências e exortações, né? E ele ensina que Tito deveria exortar a todas as pessoas, todos os tipos de pessoas que você tem ali dentro de uma igreja, né? Ele deveria exortar os mais velhos também, os mais novos. Ele ensinou como que ele deveria exortar os mais velhos e como ele deveria exortar os mais novos, os homens, as mulheres, os servos também. Consequentemente, os senhores também não ficariam de fora desse tipo de exortação, né? Não fica explícito aqui na carta a Tito, mas com certeza também deveriam ser exortados, ser admoestados, né? Então Paulo está falando para Tito que ele deveria exortar as pessoas da igreja sem distinguir ou sem tratá-los diferentes, ou então sem deixar alguém de fora por ser de uma outra categoria, né? Deveria exortar homens, deveria exortar mulheres, deveria ensinar as mulheres que as mulheres mais velhas precisavam exortar as mulheres mais novas, né? A forma como ele deveria exortar os homens mais velhos, a forma como ele deveria exortar os homens mais novos, a forma como tudo isso deveria ser recebido. Então, Paulo está falando para Tito nesse contexto, né? É dentro desse contexto que nós encontramos esse verso que é um dos mais conhecidos da carta de Paulo a Tito, pois a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos, né? Esse é um momento que nós precisamos entender o contexto em que Paulo encaixa aqui essa explanação teológica, porque, ao meu ver, esse contexto vai nos mostrar um pouco o que o texto quer dizer de fato, né? Paulo apresenta aqui para Tito que a graça de Deus ela se manifesta trazendo salvação a todas essas pessoas. E se você simplesmente colocar isso isoladamente, nós temos pretexto para dizer diversas coisas a respeito desse verso, para apoiar talvez até mesmo um certo universalismo, no sentido de que Deus efetivamente salva todas as pessoas sem nenhum tipo de distinção. Independente daquilo que essa pessoa fez durante toda a sua vida, independente se ela aceitou ou não a Cristo, ela está salva, porque Deus salva todas as pessoas. Só que se você olha o contexto, esse que é o universalismo, que não é correto olhar para esse texto dessa forma. Mas se você olha para o contexto, aquilo que Paulo quer dizer é que você deve exortar, ele fala assim: Tito, você precisa exortar todas essas pessoas. Você precisa exortar todo tipo de pessoas que você encontra aí dentro da igreja. Porque a graça de Deus, ela se manifestou salvadora a todos os tipos de pessoas. A todas essas categorias de pessoas, tipos diferentes de pessoas, né? Esse é o contexto que Paulo está falando a Tito, de que Deus se manifestou trazendo salvação a todas essas pessoas, independentemente de suas características, independentemente daquilo que as distingue uma das outras, né?
todos precisam ser exortados, todos precisam ser advertidos de acordo com a palavra de Deus, porque isso traz edificação. Todos esses membros foram alcançados pela mesma graça, todos esses membros são carentes pela graça de Deus. Então, eles precisam ser exortados, eles precisam ser podados, para que possam crescer, para que possam edificar o corpo, né? O texto aqui não se propõe a apoiar uma ideia universalista, né? Uma ideia dessa doutrina, essa heresia chamada universalismo, né? O texto está dizendo que a graça de Deus, ela salva todo tipo de pessoa, mais velhos, mais novos, homens, mulheres, servos e senhores também, né? Ela salva todo tipo de pessoa. E isso revela algo muito importante a respeito de nós mesmos, que nós só podemos ver através dos óculos da graça de Deus. Nós só podemos enxergar isso a respeito de nós olhando, tendo essa compreensão correta da graça de Deus e olhando por esses óculos. Os óculos de quem tem uma compreensão correta da graça de Deus. Nós percebemos, olhando nessa perspectiva, nós percebemos que todos nós, mesmo sendo totalmente diferentes uns dos outros, mesmo cada um tendo as suas características, o seu modo de pensar, mesmo cada um tendo a sua experiência de vida, tendo locais que frequentou, coisas que fez, trabalhos que realizou, cada um é diferente, completamente diferente um do outro, mas todos nós somos igualmente carentes pela graça de Deus. O simples fato de que a graça de Deus, ela nos salva, mostra que nós precisamos dessa salvação. Mostra que nós somos carentes por essa salvação, né? E nós precisamos dessa salvação por meio da graça. Por isso que nós precisamos da graça de Deus. Por isso que nós somos carentes pela graça de Deus. Nós dependemos da graça de Deus. Porque se dependesse de nós, essa tarefa de nos reaproximarmos de Deus, de sermos salvos, né? Se isso dependesse de nós, se tivesse nas nossas mãos, nós não conseguiríamos. Se a nossa reaproximação com Deus dependesse total, exclusivamente de nós, nós não conseguiríamos. Porque nós temos algo em nós que nos afasta de Deus por natureza, que se chama pecado. Isso nos afasta de Deus. Se não há da parte de Deus um estender de sua mão que se chama graça, nós não conseguiríamos nos reaproximar do Pai. Nós não conseguiríamos nos reaproximar de Deus se Deus não nos concedesse isso. Se Deus não estendesse a sua mão graciosa na nossa direção. Se Deus não entregasse o seu Filho em nosso favor, né? Se Deus não nos amasse de maneira graciosa e imerecida, nós não conseguiríamos. A graça de Deus, uma compreensão correta da graça de Deus, nos mostra como nós somos incapazes de nos reaproximar de Deus. Nós não temos como juntar coisas que fazemos, nós não temos como pegar aquilo que nós temos de mais valor e tentar de alguma forma merecer essa reaproximação de Deus. Nós não conseguimos. Isso é total e exclusivamente pela graça de Deus. Os seres humanos, eles são capazes de muitas coisas. Nós conseguimos fazer diversas coisas muito bonitas, coisas magníficas, tecnológicas, mas existe algo que nós nunca seremos capazes de fazer sozinhos, que é nos reaproximar de Deus. O ser humano sozinho, pelos seus únicos e próprios esforços, ele jamais vai conseguir se reaproximar de Deus, se não houvesse um plano do próprio Deus, que está baseado e fundamentado em sua graça. Se não fosse pelo plano gracioso de Deus, se não fosse pela maravilhosa graça de Deus, nenhum de nós conseguiríamos fazer isso, nos reaproximar dele, voltar àquilo que ele nos criou para ser. Pessoas que glorificam a ele, que vivem para ele e que estão felizes e completas, preenchidas, plenas nisso, né? Nós jamais conseguiríamos voltar a esse propósito, porque nós precisamos
da graça de Deus. E é isso que uma compreensão correta da graça de Deus nos ensina em primeiro lugar. Ela nos ensina quem nós somos, nos ensina que nós somos carentes pela graça de Deus. Nós precisamos, na realidade, desesperadamente da graça de Deus. Sem a graça de Deus, nós não somos nada. Sem essa graça, nós não conseguimos, por isso que nós precisamos viver na dependência dessa graça. Viver na dependência da graça de Deus. Né? Quando nós vivemos na dependência da graça de Deus, nós entendemos que não há nada que eu possa fazer para merecer isso. Não há nada que eu possa fazer para, de alguma forma, conquistar o favor de Deus. Porque eu não tenho nada para oferecer. Eu não tenho nada de valor para dar para Deus. Eu não tenho como comprar algo assim. Eu preciso da graça. Eu preciso da graça de Deus e eu preciso entender que eu dependo dessa graça. Eu dependo da graça de Deus. Eu dependo desse favor imerecido. Porque se eu precisasse merecer, se para a gente conseguir isso, para nós conseguíssemos nos reaproximar de Deus, para nós conseguíssemos salvação, fosse algo que nós devemos fazer, fosse algo que nós devemos juntar e conquistar, aí já haveria mérito. Mas mesmo assim, não existe nada que nós possamos fazer para conquistar isso. Não existe nada. Por isso que Deus é um Deus de graça. Deus nos concede essas coisas pela sua graça. Nós não merecemos, mas Ele nos concede pela sua graça. O entender isso, ter uma compreensão correta da graça de Deus, nos coloca novamente no nosso devido lugar. Nos coloca no nosso lugar, que é um posto de humildade. É um local onde nós compreendemos quem nós verdadeiramente somos. Que por mais que nós tenhamos bens, por mais que nós tenhamos coisas, pessoas, relacionamentos, dinheiro, nada disso pode comprar nossa reaproximação de Deus. Nada disso pode nos fazer chegar até o trono do nosso Deus. Apenas pela graça de Deus, apenas reconhecendo que nós somos incapazes disso, que nós precisamos da graça de Deus, que nós precisamos aceitar esse favor de Deus. Apenas assim nós poderemos nos reaproximar do nosso Deus. Então, uma compreensão correta da graça de Deus deve mudar a forma como nós nos enxergamos. Deve mudar a forma como nós vemos a nós mesmos. E nós precisamos entender e aceitar como nós somos incapazes. Como nos falta essa capacidade. Né? Precisamos nos debruçar na presença de Deus e reconhecer: Deus, eu não consigo. Deus, eu sou incapaz. Se depender de mim, eu não consigo, Pai. Eu preciso da ajuda. Isso muda completamente a forma como nós nos relacionamos com Deus também. Porque por muitas vezes nós nos relacionamos com Deus e nós, às vezes, pensamos no nosso relacionamento com Deus de que aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer faz com que Deus nos ame mais ou menos. Nós pensamos isso. Nós pensamos que, dependendo de como nós estamos lidando com a nossa vida com Deus, isso faz Deus nos amar mais ou nos amar menos, né? Só que se é um favor imerecido, não tem como Deus nos amar menos. Não tem como Deus nos amar mais por aquilo que estamos fazendo. Porque Deus não nos ama com base no que fazemos. Deus nos ama por meio de sua graça infinita. Deus nos ama independente daquilo que nós fazemos. Independente daquilo que nós somos. Essa é a grande beleza da graça de Deus. Ela nos mostra quem nós verdadeiramente somos. E quando nós compreendemos essa graça, quando nós compreendemos corretamente a graça de Deus, isso muda a forma como nós lidamos, inclusive com a nossa vida cristã.
Mas não é só isso, porque se nós simplesmente pararmos por aqui, vai ficar um ponto de interrogação, né? Porque nós pensamos, mas se não há nada que eu possa fazer para que Deus me ame mais ou me ame menos, então eu posso simplesmente seguir minha vida com base dando ouvidos, na realidade, aos meus desejos carnais e aquilo que as práticas mundanas, né? Fazer essas coisas não vai fazer com que Deus me ame menos, não é? Mas a graça de Deus, ela não para por aqui. Essa é uma parte importante que nós precisamos entender. Nós precisamos nos colocar em nosso devido lugar, que é um posto de humildade, é um local onde nós somos incapazes. Se não for pela graça de Deus, nós não conseguimos, né? Só que a graça de Deus, ela também nos ensina não só quem somos, mas também a quem devemos ser. A graça de Deus, ela nos educa a respeito de quem nós devemos ser, né? Se a graça de Deus, ela simplesmente nos mostrasse como nós somos falhos e nos deixasse ali, isso seria muito triste. Mas Deus é um Deus gracioso. E a graça de Deus, ela nos aponta para onde devemos ir. A graça de Deus, ela nos ensina quem nós devemos ser, em que direção devemos seguir. Ainda bem que ela faz isso. Ainda bem que Deus, em sua infinita graça, não simplesmente nos mostra como nós somos miseráveis, como somos carentes por sua graça, mas também nos ensina a sermos pessoas que agradam a Ele. Nos ensina a viver para a glória dEle, né? Veja lá aquilo que está nos versos 12 e 13. Diz assim: ela, ou seja, a graça, ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Então, nós vemos aqui que a graça de Deus, ela nos mostra quem nós somos, mas ela também nos mostra quem nós devemos ser. Ela nos educa, é isso que o texto fala literalmente. A graça de Deus, ela nos ensina, ela nos educa para sermos aquilo que Deus nos criou para sermos, né? Aquilo que Deus nos fez para cumprir, né? A graça de Deus, ela nos educa sobre quem nós devemos ser, né? Uma compreensão correta da graça de Deus, ela nos faz entender como nós somos incapazes de nos reaproximar de Deus por conta própria. Só que ela não nos deixa à mercê disso. Porque quando nós chegamos à conclusão de que nós somos incapazes, nós pensamos assim: o que eu posso fazer então, né? Se eu sou incapaz de me reaproximar de Deus por conta própria, o que eu vou fazer? Não vou fazer nada. Já que eu não vou conseguir de qualquer forma. Só que isso é uma compreensão incompleta da graça. A graça de Deus, ela não nos deixa à mercê do nosso próprio mundanismo. Ela não nos deixa à mercê dos desejos da nossa carne. Ela nos move na direção daquilo que Deus quer de nós. Uma vida que renega as paixões mundanas e que renega o desejo da carne, né? A graça de Deus, ela nos mostra que nós não conseguimos andar sozinhos. Mas ela não quer que a gente simplesmente desista então de caminhar. Ela nos oferece ajuda. Essa é a grande beleza da graça de Deus. É entendermos que nós somos incapazes e que nós precisamos dela. Nós precisamos caminhar de mãos dadas, com os ombros apoiados na graça de Deus. Porque sozinho nós não conseguimos caminhar. Sozinho nós não conseguimos prosseguir. Nós precisamos da ajuda de Deus através de sua graça. Somente assim é que nós conseguimos caminhar, né? A graça de Deus, ela nos ensina que nós precisamos renegar os nossos desejos carnais. Nós precisamos renegar isso, deixar tudo isso de lado. Nós precisamos viver de maneira sóbria, de maneira sensata. E nós precisamos viver de acordo com uma esperança dentro dos nossos corações. Podemos até dizer uma certa ansiedade, num bom sentido, pela volta de Cristo, pela manifestação gloriosa de Cristo. Eu, quando vejo esse texto aqui, onde nós vemos que a graça de Deus, ela nos educa a vivermos de maneira renegada, de modo que agrade a Deus,
eu não consigo não pensar em um texto, o texto de 2 Coríntios capítulo 5, se você quiser abrir lá, 2 Coríntios 5, 14 e 15, mostra uma realidade muito semelhante, onde algo que é feito em nossa direção, que nós não merecemos, nos move a uma vida de piedade, nos move a uma vida de retidão. Né? Diz lá em 2 Coríntios capítulo 5, versos 14 e 15, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Verso 15, e ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Aqui é muito interessante porque a graça de Deus é a mesma coisa. Né? Nós podemos até tentar encaixar o amor de Cristo e a graça de Deus, mas é a mesma coisa. Assim como o amor de Cristo ele nos constrange na direção de uma vida piedosa, na direção de uma vida dedicada integralmente a Cristo, a graça de Deus ela também faz isso. Ela nos educa, ela nos empurra na direção de uma vida de retidão. Né? Às vezes, nós podemos ficar um pouco confusos, porque quando nós olhamos para a graça de Deus, nós percebemos que não há nada que nós possamos fazer para merecer isso. Não há nada que nós possamos fazer para merecer o favor de Deus. Ele é gratuito, ele é imerecido, né? O favor divino imerecido. E aí nós, às vezes, entramos num ponto de desistência. Nós pensamos assim, se eu não consigo fazer nada para merecer isso, né? Se por mais que eu tente, eu vou falhar constantemente, para que tentar? Né? Só que aí é quando nós invertemos a sequência das coisas. Nós pensamos que nós devemos fazer coisas, nós precisamos praticar uma vida de retidão para merecer algum favor. Nós lidamos com a vida cristã dessa forma. E isso está errado. Né? Nós precisamos entender quem nós somos primeiro. E essa compreensão de que nós somos incapazes, de que nós somos pecadores, de que nós estamos afastados de Deus, que o nosso pecado nos afasta de Deus, que o nosso pecado faz de nós depravados e deturpados, compreender isso, nosso estado de depravação, de deturpação pecaminosa, faz com que a gente seja empurrado na direção de uma vida que agrada a Deus. Né? Nós não podemos inverter a sequência das coisas. Sempre gira em torno disso. Nós queremos mudar as coisas de fora para dentro, quando na realidade elas precisam ser mudadas de dentro para fora. Você não pode simplesmente querer mudar o exterior, mudar a maquiagem, se aquilo que está dentro não está bom. Né? É a mesma coisa. A gente não pode querer primeiro moldar ações, fazer primeiro ações que agradam a Deus, sem compreender como que nós somos falhos. Sem compreender que por mais que a gente faça tantas ações, nós nunca vamos merecer o favor de Deus. Nós nunca vamos merecer isso. Não importa o que eu faça, não importa o que você faça, nós nunca vamos merecer o favor de Deus. Só que Deus nos concede esse favor imerecido. Deus nos concede salvação imerecida. E porque Ele nos concede, é que nós vivemos de maneira que agrade a Ele. Você entende? Com uma sequência invertida. Porque nós entendemos que Deus nos salva. Porque nós entendemos que a salvação vem do Senhor, por meio da graça. E a Bíblia fala sobre isso exaustivamente. Porque nós entendemos que a salvação vem de Deus, por meio de sua graça infinita. É que nós vivemos uma vida para o agrado dele. Nós não vivemos uma vida para o agrado de Deus para sermos salvos. Nós vivemos uma vida para o inteiro agrado de Deus porque nós somos salvos. A sequência é invertida. Nós só vamos entender isso, nós só vamos viver dessa forma se nós compreendermos corretamente o que é a graça de Deus. Se nós tivermos uma compreensão equivocada da graça de Deus, isso sempre vai resultar ou em um desequilíbrio ou em uma deturpação. Sempre vai resultar em uma dessas coisas. Né? Se nós olharmos apenas para a graça de Deus como sendo aquilo que é flexível, como sendo aquilo que, não importa o que eu faço, eu posso continuar
sem nenhum problema, porque Deus é gracioso e Ele vai me perdoar. Eu posso continuar fazendo aquelas coisas que eu sempre faço. Isso é uma visão desequilibrada da graça de Deus e ela é incompleta. Porque ela não entende que a graça de Deus ela nos empurra. Ela não entende que nós devemos viver para o inteiro agrado de Deus porque nós somos salvos. É uma visão incompleta e desequilibrada. Ou então pode haver uma visão da graça de Deus, uma compreensão equivocada que gera uma deturpação, que gera uma heresia, né? Algo que não é verdadeiro. Nós precisamos resgatar uma visão correta da graça de Deus, uma compreensão correta da graça de Deus, que nos mostra quem nós somos. Nós somos pecadores carentes pela graça, carentes pelo favor divino. Nós precisamos entender isso. E a graça de Deus, ela nos ensina quem nós devemos ser. Nós devemos ser pessoas que vivem uma vida renegada das paixões mundanas, que deixam essas paixões de lado, que vivem para o inteiro agrado do Senhor, aguardando ansiosamente a sua manifestação gloriosa na sua segunda vinda. Que Deus te abençoe, que possamos aprender quem nós somos e quem nós devemos ser, aos olhos da graça de Deus sempre. Vamos orar nesse momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos a Ti, Senhor, pela Tua palavra. Eu peço a Deus que o Senhor esteja falando aos nossos corações e quebrantando os nossos corações, ó Pai. Que possamos não ter nenhuma barreira, nenhum tipo de impedimento que vá atrapalhar a Tua palavra de penetrar nos nossos corações e de fazer uma mudança radical na nossa vida, Pai. Eu peço que o Senhor nos ajude a desenvolvermos uma compreensão correta da Sua graça. Eu peço que o Senhor nos ajude a entendermos o que é a Tua graça, Pai. Que o Senhor nos ajude a compreendermos corretamente a Sua graça. Que possamos lidar com a nossa vida devocional, com o nosso relacionamento com o Senhor, sempre tendo em mente como nós somos imerecedores, Pai. Que possamos entender como nós somos incapazes, ó Deus. Como nós somos falhos, ó Pai. Que possamos nos colocar num posto de humildade, num local onde entendemos nossa incapacidade e abaixamos a nossa cabeça diante do Senhor e nos prostramos na Tua presença, entendendo que não há nada que possamos fazer para merecer essas coisas, ó Pai. Não existe nada que outra pessoa, que qualquer outro possa fazer para merecer o Seu favor, ó Pai. Ninguém pode merecer isso, ó Deus. Todos nós pecamos, todos estamos destituídos, ó Pai, da Sua glória, todos estamos separados essencialmente do Senhor, ó Deus, pelo nosso pecado. Nós só podemos nos reaproximar do Senhor por meio da Tua graça, Pai. E nós Te louvamos por isso. Nós não nos orgulhamos nisso, ó Pai, nós não simplesmente batemos a mão no peito dizendo que eu sou salvo, mas sim nós abaixamos a nossa cabeça diante do Senhor e nos rendemos em adoração e louvor ao Senhor, ó Pai. Porque compreendendo o que Sua graça fez em mim e o que Sua graça faz por mim, mesmo sem eu merecer, não me resta outra saída a não ser viver para o Senhor, ó Pai. Que possamos compreender isso, que a Sua graça, ela nos mostra quem nós somos e quem nós devemos ser. Ela nos mostra onde estamos e ela nos empurra para onde nós devemos ir, ó Pai. Que o Senhor nos ajude, que possamos compreender isso, que mesmo passando por tantas dificuldades, que possamos entender, ó Pai, que o Senhor é um Deus tremendamente e infinitamente gracioso, ó Pai. Essa é a minha oração, ó Deus, que o Senhor nos ajude a compreender isso, que o Senhor esteja plantando isso no fundo dos nossos corações. Que cada um que está ouvindo nesse momento possa se sentir desafiado, ó Deus, por uma compreensão cada vez mais profunda e correta da Sua graça. E essa é a oração que eu faço no nome santo de Jesus, ó Deus. Amém. Amém.